Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia. Glorificamos ao nosso Senhor essa manhã bendita. Manhã que já podemos desfrutar da sua presença gloriosa em nosso meio. E a Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glórias a Deus. Feliz por poder estar aqui com vocês nessa manhã, participando dessa conferência tão maravilhosa, aonde nós já estamos sendo abastecidos por Deus, é ou não é? E Deus continue abençoando a essa casa. Desde já quero externar a minha gratidão ao pastor Odilton. Muito obrigada pelo convite, pela receptividade. Pastora Josiane, essa querida, abençoada, essa ungida do Senhor, que Deus continue lhe preservando nessa essência. Que Deus continue sustentando e prosperando as obras de vossas mãos. Amém? Feliz demais em poder estar aqui hoje, falando deste tema que é tão relevante para as nossas vidas. Frutificar. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a abrir a tua Bíblia comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Diz assim: e junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O Espírito de Deus falava comigo para essa igreja nessa manhã. E a palavra é: a frutificação após o caos. Você será capaz de frutificar depois da dor. Algumas pessoas pensam que depois da dor acabou-se, se esgotou-se tudo, e veio o tempo da esterilidade, mas o Senhor manda eu dizer: é possível frutificar depois do caos, é possível frutificar depois da dor, é possível frutificar depois do luto, é possível frutificar depois da perda, é possível frutificar depois do abandono, é possível frutificar depois do desprezo, é possível frutificar depois do abuso, é possível frutificar depois das decepções, é possível frutificar depois da traição, é possível frutificar depois de um esfriamento, é possível frutificar depois de uma apostasia, é possível frutificar depois de um cativeiro. Eu vim pregar nessa manhã que tudo aquilo que aconteceu na tua vida não anula o propósito de frutificação que Deus já estabeleceu nela. Aleluia, glória a Deus. Esse capítulo 47 aqui do livro de Ezequiel se dá a uma visão que Deus está dando a Ezequiel. E essa visão que Deus dá a Ezequiel é em um período muito crucial para o povo de Deus. Conhecemos esse período como o período do exílio, o período do cativeiro babilônico, aonde Deus permite o povo passar por 70 anos de pressão, de escravidão, de exílio, de opressão, de cativeiro, por causa de desobediência, por causa de idolatria. Não era o propósito original de Deus que esse povo fosse levado cativo, mas por causa da dureza do coração do povo, que não ouvia os profetas, que não se atentavam às profecias que eram liberadas, então Deus permite o cativeiro para um realinhamento, para um reposicionamento. E dentro do cativeiro nós vamos identificar manifestações divinas. Dentro do cativeiro nós vamos identificar Deus estabelecendo propósitos em seus escolhidos, a saber, um deles é Ezequiel.
Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel é filho de um sacerdote chamado Buzi. E quem nascia numa família sacerdotal já estava predestinado a ser sacerdote. Mas como Babilônia não tem templo, como Babilônia, os templos que tem são de deuses pagãos, Babilônia é um lugar voltado para a idolatria, o panteão ali é muito grande, há uma variedade de deuses. Então, na lógica humana, na ótica humana, não há possibilidades de Ezequiel exercer o seu ofício sacerdotal, porque o sacerdote precisava de templo para exercer o seu ofício. Mas no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que no 30º ano, Ezequiel vai ver céus abertos e vai ter visões da parte de Deus, e vai ser ativado uma mensagem profética, um ministério profético, e a unção de profeta vai ser derramado sobre ele. Interessante é que dentro de Jerusalém, com 30 anos, era feita uma cerimônia aonde a pessoa recebia a legitimação para exercer o ofício de sacerdote. Agora perceba comigo, Ezequiel está em Babilônia. Quando ele completa 30 anos, Deus ativa o ministério profético na vida dele. Se ele está em Jerusalém, seria feito um ritual, a cerimônia religiosa, e ele ia receber um ofício para ser sacerdote. O que você está dizendo, Jennifer? Eu estou dizendo que na data que Deus estabeleceu para ativar o ministério de Ezequiel, aconteceu. Não aconteceu em Jerusalém, mas Babilônia não foi impedimento para a manifestação divina. Eu vim declarar aqui nessa manhã e dizer que tudo que Deus agendou para a tua vida vai acontecer na data que Ele agendou. Nenhum inesperado, nenhuma intercorrência, nenhuma adversidade, nenhuma problemática será capaz de impedir a manifestação de Deus na data que Ele agendou. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui, que hoje, dia 23 de novembro de 2025, já está assinado, carimbado, anotado na agenda de Deus para receber uma vitória, uma porção de milagre, uma porção exagerada de unção. E alguém entrou aqui dizendo: mas essa semana as coisas saíram do controle, essa semana as coisas se moveram de uma forma contrária. Eu vim dizer da parte de Deus que nada disso será capaz de impedir a manifestação. Nada disso será capaz de impedir aquilo que Deus agendou na tua vida. Diga para alguém perto de você: o que está na agenda de Deus ninguém anula. O que está anotado na agenda de Deus ninguém altera. A data do teu milagre não pode ser alterada por causa de circunstâncias. A data da tua vitória não pode ser alterada por causa de problemas. Deus vai se manifestar. Aleluia. Então Ezequiel é alguém que foi chamado para dar fruto dentro do período de caos. Ezequiel é alguém que foi chamado para frutificar dentro do tempo de dor, porque o cativeiro foi um período de dor para o povo. Muitos perderam seus entes queridos, muitos perderam as suas posses, outros estavam vivendo um tempo de apatia, porque o salmista no Salmo 137 diz assim: e junto aos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, e nos salgueiros que lá havia penduramos as nossas harpas. Eles estão suspendendo a adoração, porque a harpa é instrumento de ligação, de adoração entre o céu e a terra. Agora nós vamos ver no capítulo 1 ainda, no versículo 1, Ezequiel dizendo que ele está à margem do rio Quebar. E quando ele está à margem do rio Quebar, no meio dos cativos, ele olha para o céu, ele vê céus abertos e tem visões da parte de Deus. Olha o que está acontecendo. Deus está chamando Ezequiel para profetizar ali para o povo. Deus está chamando Ezequiel para profetizar no período de caos. Deus está chamando Ezequiel para profetizar no período de perdas. Deus está chamando Ezequiel para profetizar no período onde as pessoas estão apáticas. Há uma apatia coletiva, porque o salmista diz: nós nos assentávamos e chorávamos. Está no plural. Há uma apatia coletiva.
Há um esfriamento espiritual, há uma apostasia que está envolvendo o povo, e Ezequiel tem a responsabilidade de pregar para esse povo, dizendo para esse povo: vem juízo, mas depois disso vai vir esperança, depois disso vai vir avivamento. E essa visão se dá para isso. Há um tempo de avivamento que vai acontecer depois desse período de cativeiro. Olha o que está acontecendo aqui. Ezequiel está dentro de um cenário ruim, um cenário caótico, um cenário aonde a pressão é grande, mas ele está ensinando para a gente que é possível desfrutar de visões boas dentro de cenários ruins. É possível Deus ampliar o nosso campo de visão e fazer a gente enxergar aquilo que a gente ainda não viu. Eu vim pregar para você aqui nessa manhã e dizer: o cenário pode não estar favorável, mas Deus vai ampliar o teu campo de visão e vai fazer você ter visões boas. Deus vai ampliar o teu campo de visão e vai fazer você enxergar esperança aonde alguém está dizendo não tem mais jeito, não adianta, o médico disse está desenganado, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Eu vim dizer aqui nessa manhã que Deus vai fazer você enxergar o que o céu quer manifestar. Deus vai fazer você se levantar no tempo do caos, levantar para frutificar. E aí a Bíblia diz para a gente aqui no capítulo 47 que nessa visão que Deus está dando a Ezequiel, essa visão são águas que estão saindo do santuário. O texto diz que ele vê águas, e essas águas são águas vivas, e essas águas ela tem um endereço, ela tem um destino, e o destino é as águas mortas, porque no decorrer o texto diz que essas águas vivas do santuário vai desembocar em águas aonde não tem vida de peixes, e a sua volta também não tem vida, porque é uma área desértica. Que águas mortas são essas? É as águas do Mar Morto. Por causa da salinidade, da quantidade de sais minerais, não consegue preservar a vida dentro, não consegue gerar vida dentro, e o solo à sua volta é infértil. Mas é quando essas águas que saem do santuário, essas águas vivas, se encontram com essas águas mortas, a mortandade tem que abrir espaço para a vida se manifestar. A esterilidade tem que abrir espaço agora para haver abundância, porque o texto diz que vai ter grande abundância de peixes do lado de dentro, e vai ter também grande abundância de árvores do lado de fora. Jennifer, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando as águas vivas de Deus vêm nos encontrar, aquilo que queria nos matar do lado de dentro vai começar a receber vida. A ordem do versículo é: vida do lado de dentro, peixe, e depois vida do lado de fora, árvores. Ou seja, Deus vai produzir algo em você para você começar a produzir em quem está na tua volta. Se você sente paz, toca no ombro de alguém que está perto de você e fala: se prepara, porque as águas do santuário de Deus estão desembocando no teu interior. Deus vai fazer você florescer, frutificar dentro, porque a partir de você, o que está desértico à tua volta também vai receber a unção da frutificação. Eu quero ministrar sobre a tua vida aqui nessa manhã e dizer: aonde o adversário quis sentenciar a morte, as águas de Deus estão derramando vida. Aonde o adversário quis sentenciar infertilidade, as águas de Deus estão trazendo um tempo de fertilidade. Aonde o adversário disse vai ter esterilidade, Deus usa a minha boca para dizer: vai ter crescimento, vai ter frutificação, vai ter floração, vai ter avivamento. É vida do lado de dentro, é vida do lado de dentro. Os teus sonhos não vão ficar mortos, os teus projetos não vão ficar mortos, as tuas emoções não serão refém da mortandade, os teus sentimentos, o teu psicológico não será abalado pela mortandade, porque as águas de Deus que desce aqui hoje manifesta do lado de dentro, do lado de dentro. E quando você chegar em casa, quem estiver à tua volta vai ser impactado, porque o que Deus derrama em você não vai ficar limitado em você. O que Deus está derramando em você não vai
vai ficar concentrado em você. Tu não foi chamado para ser represa, para armazenar, para guardar. Tu foi chamado para ser canal. E o que passa em você vai alcançar a tua volta, vai alcançar a tua descendência. Eu já quero começar a ministrar que você frutifica a tua casa também, que você floresce a tua casa também, que você começa a produzir fruto e a tua casa também. A tua descendência não vai ser refém de esterilidade por causa de você. Quem não veio vai ser alcançado lá, quem não veio vai ser alcançado. Eu quero profetizar na autoridade e na experiência. Era minha mãe frequentando cultos assim, conferências assim, congressos assim, e eu presa no vício, eu presa morando com traficante, eu presa vendendo droga, e a palavra sendo liberada dizendo: o que eu estou fazendo em você, Ivone, vai alcançar tua filha. O que eu estou fazendo em você, Ivone, vai alcançar tua casa. Era meu pai lá nas religiões de matriz africana, e minha mãe orando dizendo: a minha casa vai servir ao Senhor. Deus começou a produzir nela, e depois começou a produzir na minha casa. E o Deus que fez na minha vida vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Quem está dando problema hoje, se prepara, porque Deus vai lá. Deus vai tirar da boca para frutificar. Deus vai tirar da prostituição para frutificar. Deus vai tirar lá do vício para frutificar. Deus vai tirar do bar para frutificar. Deus vai tirar do baile funk para frutificar. Deus vai tirar da balada para frutificar. Vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Ezequiel tem essa visão, e no versículo 1 fala pra gente que ele tem essa visão porque ele vai para a porta de entrada do templo. Ele só é capaz de ter a visão que Deus está dando porque ele vai para a porta de entrada do templo. Porta de entrada fala de origem, porta de entrada fala de começo, porta de entrada fala de raízes. Era como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: Ezequiel, o meu povo ficou muitos anos dentro de Babilônia. Então o povo adquiriu para si cultura de Babilônia, costume de Babilônia, vocabulário de Babilônia. Só que o que é de Babilônia não cabe dentro de Jerusalém. O que é de Babilônia não combina dentro de Jerusalém. O que é de Babilônia tem que ficar em Babilônia. Então Ezequiel, o meu povo só vai desfrutar desse tempo novo, dessa nova estação, se eles estiverem dispostos a voltar para a porta. A porta de entrada fala de resgatar as raízes. O meu povo só vai desfrutar daquilo que eu preparei se eles resgatarem a sua essência, se eles resgatarem as suas raízes. Não dá para trazer costume de Babilônia para dentro de Jerusalém. Não dá para trazer vocabulário de Babilônia para dentro de Jerusalém. Não dá para trazer jeitinho de Babilônia para dentro de Jerusalém. Não dá para trazer cultura de Babilônia para dentro de Jerusalém. O que é de Babilônia tem que ficar em Babilônia. Então Ezequiel, diga ao povo que eles vão ter que resgatar as raízes. Diga ao povo que eles vão ter que nutrir as raízes, porque israelita tem que ter a essência de israelita. Quem é de Jerusalém tem que ter a essência de Jerusalém. Quem é de Jerusalém tem que ter postura de Jerusalém. Quem é de Jerusalém tem que ter comportamento de Jerusalém. Não se frutifica de qualquer jeito, Ezequiel. Tem que estar alinhado ao padrão de Jerusalém. Resgata as raízes. Resgata. Porque se a raiz estiver enfraquecida, se a essência estiver mexida, não frutifica. Se
a raiz não tiver nutrida, não frutifica. Se a raiz não tiver alimentada, não frutifica. Então, prioriza a essência. Deus poderia ter dado a visão a Ezequiel sem precisar fazê-lo ir para a porta de entrada. Só que Deus, ele não pula fases. Deus, ele não pula etapas. E toda pessoa que está disposta a pular etapa, uma hora vai ser convidada a voltar para a etapa que pulou. Então Deus está mostrando nesse texto essência, raiz. Começa pela raiz, vai para a porta de entrada, vai para a origem. Vai para a origem, raiz. Nessa manhã o Senhor está nos convidando a abastecermos e alimentarmos as nossas raízes. É tão sério essa questão de raiz fortalecida. O outono é conhecido como a estação que as folhas caem ou mudam de cor, né? E existe uma justificativa para isso. Durante o outono, por ter os dias serem mais escuros, é normal a árvore produzir pouca fotossíntese. A produtividade de fotossíntese, ela diminui muito. Então a árvore, ela não consegue enviar nutriente para ela toda. Ela escolhe uma parte para poder depositar a sua energia, para depositar os nutrientes. Ela não consegue ter condições de depositar em todas as partes. Então ela escolhe a raiz. Por quê? Porque ela sabe que a estação que vai vir depois é uma estação mais forte. Os ventos são mais intensos, a chuva é maior, o frio é mais constante. A estação posterior vai requerer uma raiz fortalecida. É por isso que a árvore, ela não liga das folhas irem embora no outono, porque a prioridade dela é manter a raiz fortalecida, porque só resiste inverno quem tem raiz fortalecida. Inverno não é para quem está preocupado com folha verde. Inverno é para quem está interessado em nutrir raízes. Folhas verdes não garante a tua permanência na estação do inverno, mas a tua raiz fortalecida te dá segurança para passar por ela. Segure a mão de alguém que está perto de você e fala: prioriza a tua raiz. Prioriza a tua raiz. A folha verde é só aparência. A folha verde é só estética. Deus está interessado na essência. Deus está interessado na raiz. Só resiste o inverno severo quem tem raiz fortalecida, não quem tem folhas verdes. E hoje Deus usa a minha boca para dizer: eu quero fortalecer as tuas raízes. Permita-me hoje depositar mais nutriente. Permita-me hoje depositar mais energia, porque o inverno pode vir, mas se a tua raiz estiver fortalecida, a árvore pode balançar para lá, para cá, mas não cai. Ela pode até quebrar, mas ao cheiro das águas, ela brotará novamente. Jennifer, mas o inverno está levando as folhas, o outono está levando as folhas. Não tem problema não, a primavera vem logo aí, e na primavera o que foi é restituído, o que foi embora é devolvido, o que foi é restaurado. Tem restauração para quem preserva a raiz, tem restituição para quem preserva a essência. Aí Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, essas águas são crescentes. Primeiro você vai entrar, as águas vão dar pelo tornozelo. Água pelos tornozelos fala dos pés submersos. Os pés apontam para a direção, mas também para a sensibilidade, porque é uma das áreas do corpo mais sensíveis. Então não dá para ter direção se não tiver sensibilidade. Ezequiel, eu vou dar sensibilidade e direção para o meu povo. Não para por aí. As águas
precisam subir de nível. Mas para isso acontecer, você tem que dar passos em direção à profundidade que eu quero te levar. Eu preciso dizer para você que Ezequiel passa 46 capítulos do livro profetizando a margem do rio Quebar. É ali que ele fez o ponto dele de habitação e o lugar aonde ele profetizava, a margem do rio Quebar. Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Daniel é um profeta palaciano, ele está profetizando lá no palácio, na corte. Mas Ezequiel está profetizando para o povo judeu que está cativo ali na margem do rio Quebar. Então percebe comigo que Ezequiel já tem talento, Ezequiel já é profeta, Ezequiel já tem visões da parte de Deus, já vê céus abertos, mas Deus está dizendo, ainda está na margem, eu quero você mais profundo. Porque talento não garante profundidade. Profundidade não é o quanto de habilidade eu tenho, profundidade é o quanto eu me pareço com Cristo. É tão verdade que ele diz assim, ó, as águas quando der pelo joelho, vai mostrar para você, Ezequiel, que quanto mais profundo você está em mim, mais cadenciado você é. Porque águas no joelho a gente não corre, a gente anda. Então a gente respeita as etapas, respeita as fases. Aí Deus fala, mas não para por aí não, vem para mais profundo, Ezequiel. As águas vão dar pelo lombo. Água pelos lombos, você não consegue fazer os movimentos dentro da água com tanta facilidade como a gente está fazendo aqui fora. Então é Deus dizendo, Ezequiel, a profundidade é quando o crente tem menos ações de si e mais ações do Espírito, e mais ações de mim. Então profundidade não é o quanto eu prego, o quanto eu canto, o quanto eu revelo. Profundidade é o quanto de caráter eu apresento. Porque o talento é folha, mas o fruto é caráter. Para por aí não para não, agora vem, Ezequiel, vem para mais fundo, vem para mais fundo, vem para mais fundo, chega agora a um determinado lugar, Ezequiel, que você agora não vai dar pé, agora é só passando a nado. Quem vai nadar vai tirar os pés do chão, quem vai nadar vai ficar no controle das águas. Deus estava mostrando para Ezequiel, Ezequiel, eu quero tirar de você toda a estabilidade e toda a estrutura que você tem de dependência da terra. Eu quero que você aprenda a depender do céu. E tem hora que Deus faz isso, Deus quebra as estruturas, Deus tira a nossa estabilidade, porque o nosso propósito é maior do que a estrutura e a estabilidade que quer nos limitar. Então Deus está usando a minha boca para dizer, essa porta fechou, não foi para tua vergonha, foi para manifestação de milagre. Vai, Ezequiel, para a profundidade, vai. Aí algumas traduções falam que Ezequiel mergulhou. Quando ele mergulha, quem mergulha sai da vista das pessoas. Eu lembro uma vez quando eu era criança, que quando nós íamos para a praia, minha mãe falava assim, ó, não vai muito profundo para você ficar na minha visão. Então era Deus dizendo, Ezequiel, quanto mais profundo você está, menos na visão do inimigo você é. Segure a mão para alguém, segure a mão de alguém que está do teu lado e fala, quanto mais profundo você está, menos na visão do adversário você também está. Você, a profundidade te cobre, a profundidade te esconde, a profundidade te camufla. O adversário vai procurar e não vai encontrar. Lembra de Ló quando recebe aqueles varões de Deus em Sodoma, Gênesis 19? A Bíblia diz pra gente que Deus mandou os varões, os anjos, para exterminar a cidade de Sodoma. Mas eles são recebidos por Ló. Ló leva eles para dentro da sua casa, e os homens da cidade ficam sabendo que Ló está hospedando estrangeiro, e vão para a porta da casa de Ló para fazer mal a Ló e os estrangeiros. Só que a Bíblia diz que do maior ao menor que estava na porta foram acometidos de uma cegueira, de maneira que eles procuravam a porta e não encontravam. O que é isso? Tinham olhos, mas Deus tirou a condição de enxergar. Tinham olhos, mas Deus tirou a condição de ver. O que tu está dizendo, Jennifer? Eu estou dizendo para você nessa manhã que a profundidade que você está disposto a ir com Deus vai fazer o adversário te procurar e não te encontrar. Vai procurar a tua casa e não vai achar. Vai procurar a tua família e não
não vai achar. Tem proteção de Deus para quem está submerso. Tem proteção de Deus para quem está na profundidade. Tem proteção de Deus para quem está permanecendo, priorizando as raízes. Porque raiz está embaixo. Aí a Bíblia diz pra gente que depois que ele mergulha, esse mesmo varão, esse mesmo anjo que o levou, agora vai trazer de volta. Traz ele para a margem. E aí pergunta: viste, filho do homem? Versículo 6. E ele diz assim, versículo 7: eu vi uma grande abundância de árvores. Quando ele entra, ele não vê árvores, mas quando ele mergulha e sai, ele vê. O que isso está mostrando? Que quando a gente mergulha nas águas purificadoras de Deus, a nossa visão é alterada. O cenário era o mesmo, mas a visão de Ezequiel foi transformada. A tua visão vai ser transformada nesse domingo. Ainda que você volte para sua casa e você enxerga o cenário sendo o mesmo, mas você não vai ter mais a mesma percepção de quando você saiu de lá. Você vai voltar para casa, ainda que de hoje para amanhã esse marido não se converta, mas você já não vai mais enxergar ele sendo um problemático. Você vai enxergá-lo servindo ceia aqui. Você não vai mais enxergar essa garota te dando problema. Você vai enxergar essa garota frutificando no ministério de louvor aqui. Ainda que o cenário seja o mesmo de hoje para amanhã, mas Deus está usando a minha boca para dizer: eu vou fazer os seus olhos contemplarem de forma diferente. Agora perceba comigo que ele está tendo que frutificar dentro de Babilônia. Ele vai ter que dar fruto dentro de Babilônia. Uma opressão, aquela pressão contrária. Os babilônicos zombando. Canta hinos aí agora, quero ver vocês cantarem. Vocês não gostam de cantar? Cantem agora. Canta. Zombando, debochando. Aonde tem muita gente se rendendo à pressão do adversário, tem Ezequiel que entendeu que para frutificar aonde foi estabelecido, tem que apresentar resistência. O problema é que às vezes nós só queremos dar fruto na geografia que nós escolhemos, e tem hora que Deus vai escolher uma geografia difícil para a gente frutificar. Tem hora que Deus vai colocar a gente numa geografia aonde tudo que está à nossa volta vai contribuir para a gente ficar infértil. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te dar a capacidade de frutificar em ambientes que querem te forçar a ser infértil. Deus está usando a minha boca para liberar uma palavra para você: resista à pressão. Resista à pressão, porque o ambiente quer te forçar a ser estéril, mas se você resistir à pressão, Deus vai te dar condições de frutificar dentro desse cenário, dentro deste ambiente, nessa ambiência aonde há o adversário dizendo: vai murchar, vai ficar infértil, não vai crescer, não vai evoluir, não vai desenvolver. E o Senhor usando a minha boca para dizer: se você resistir à pressão, eu vou fazer você florescer, eu vou fazer você frutificar, eu vou te fazer crescer. Porque não é a semente que escolhe o lugar que vai ser plantada, é o cultivador, é o agricultor, ele que determina, é ele que escolhe aonde vai colocar a semente. E há momentos que Deus nos coloca nos cenários difíceis, e a gente tem que entender que quando Deus nos coloca em cenários assim, não é para nossa destruição, é porque o Senhor quer nos fazer sermos fortes. A força que nós precisamos em Deus está nas dificuldades que nos cercam. Aí Ezequiel segue dizendo que ele vê essas águas desembocando dentro das águas de águas mortas, e aonde tem morte agora passa a ter vida. Ele só é capaz de ver tudo isso porque ele apresentou-se resistente. Seja resistente. Dias difíceis,
tudo para te fazer desanimar, tudo para fazer você acreditar que não vale a pena frutificar. Porque quem quer frutificar vai ter que aprender a perdoar quem errou e nunca vai pedir desculpa. Frutificar vai exigir que nós venhamos ficar quieto, calado, quando a gente está cheio de argumento para falar. Frutificar vai exigir da gente amar pessoas que nem sempre vão corresponder a este amor. Frutificar é estar no mesmo barco que Judas e deixar Judas viver a sua sentença de justiça sozinho, sem querer exercer a justiça própria. Porque João vai dizer que o Senhor nos chamou para frutificarmos, e quem frutifica é aquele que é chamado para ser discípulo. Os discípulos, eles estavam todos juntos, todos no mesmo barco. Judas também está no barco. E tem hora que a gente vai ter que aprender a conviver com Judas, não sendo como ele, não fazendo o que ele faz, e tampouco dando o troco na mesma moeda. Porque quem foi chamado para frutificar entende a essência que carrega. E a minha essência não pode ser alterada porque alguém decidiu nutrir um Judas dentro de si. Eu não posso deixar a essência de Cristo morrer no meu interior porque alguém decidiu alimentar Judas dentro de si. Toca no ombro de alguém e fala: deixa que a sentença já está para Judas. Isso não cabe a você. Deixa que o céu vai sentenciar. Deixa que o céu tenha a justiça. Nós somos convidados muitas das vezes a ter o nosso comportamento alterado e transformado por causa de alguém que erra com a gente. Mas quem tem propósito de frutificar entende. Eu não vou comprometer o meu processo de frutificação por causa de alguém que errou. E aí a gente vai ter que aprender a seguir, a não deixar essas dores comprometer aquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Ezequiel diz no versículo 12 que junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dará fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, e seus meses produzirão novos frutos. Eu acho interessante esse versículo, quando ele destaca que nos seus meses produzirão novos frutos. O que ele está dizendo é que ali, ó, a margem, junto à fonte, né? Porque quem quer produzir tem que estar junto à fonte. Junto à fonte, junto às águas, haverá frutificação em todos os meses. Algumas traduções diz: em todos os meses terá fruto. Ou seja, continuidade, permanência. Deus dizendo: o que eu tenho para a vida de vocês não é momentâneo, não é transitório, é permanente. É como se ele estivesse dizendo: ó, janeiro vai ter fruto, mas fevereiro também vai ter. Março vai ter abundância, abril exagerado, maio, junho, julho, agosto, setembro não vai faltar o fruto, outubro, novembro, dezembro vai ter cesto cheio. É Deus usando a minha boca que de janeiro a dezembro vai ter fruto, de janeiro a dezembro vai frutificar, de janeiro a dezembro vai ter alimento, porque ele diz: o fruto é para comer. Quem come está se nutrindo, quem está se nutrindo está se fortalecendo. Ou seja, janeiro tem força, dezembro pode ter você chegar um pouco balançado, mas não vai chegar enfraquecido. Chegou um pouco mexido, mas não vai chegar enfraquecido. Eu vim dizer aqui nessa manhã que de janeiro a dezembro há uma força de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Tem fruto para fortalecer, tem fruto para fortalecer. Não vai perecer, os frutos não vão apodrecer, os frutos não serão jogados fora, vão ter utilidade. Aí ele não para, vai ter fruto, mas se prepara, porque ainda que tenha outono, de maneira sobrenatural
as folhas não vão cair, as folhas vão estar lá para servir de remédio, ou seja, vai ter força e vai ter cura, vai ter força e vai ter cura, vai ter força e vai ter cura, vai ter força e vai ter cura. Tem cura de Deus para você, tem cura para as emoções, tem cura para a tua mente, tem cura para o teu corpo físico, tem cura para o sangue, tem cura para a coluna, tem cura para as artérias, tem cura para o coração, tem cura para a pressão arterial, tem cura para as coronárias, tem cura para o sistema imunológico, tem cura para a circulação sanguínea, tem cura para a tireoide, tem cura para a diabetes, tem cura para caroço, tem cura para nódulo, tem cura para câncer, tem cura para endometriose, tem cura para cisto, tem cura para nódulo. Vai gerar, relevarai, todo ventre fértil receba águas purificadoras de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Oremarabarasuya, Sherbianaragarasai, Halai Jorge Minarai Osel, Labanchuia Nargabiasai. Todo mioma tem cura sendo derramado. Quem era infértil se prepara. A unção da fertilidade está derramada sobre esta igreja. Vai gerar, vai engravidar, vai pegar nos braços. Porque não é só gerar, não é só engravidar. Tem gente que gera, mas não consegue pegar. Gera, mas quando está perto do nascimento, perde o que está gerando. Há um aborto espontâneo. E Deus está dizendo, vai gerar e vai conceber. Há uma unção de fertilidade aqui nessa casa. Fertilidade ministerial, fertilidade espiritual, fertilidade física, fertilidade familiar. Há uma unção de fertilidade para os teus negócios. Jennifer, a economia está dizendo vai quebrar. A economia está dizendo 2026 vai ser caos. Eu respeito o que eles falam, porque eles estudam para isso, eles pesquisam para isso, eles têm conhecimento para poder dar a notícia que dá. Só que você não se move pela estatística da terra, você se move pela unção que a igreja recebe do céu. Você não se move por noticiário, você se move pela determinação do alto. Jennifer, o que esse versículo diz pra gente? Diz que depois de deserto, depois de caos, depois de dores, depois de perdas, Deus dá a oportunidade para frutificar novamente. O povo de Deus é um povo chamado para frutificar. Nós somos chamados, separados e eleitos para frutificação. Esse é o nosso propósito. Desde Gênesis, o Senhor está dando ordem: frutificai, frutificai, frutificai. Esse é o nosso propósito. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já frutificaram, mas por causa dos processos da vida perdeu o fluxo da produtividade. Às vezes nem parou, mas não está no mesmo ritmo, está com retardo. Só que a promessa de Deus é para que nós venhamos dar fruto à estação própria. Só que tem gente que está vivendo estações atrasadas. Há um atraso por causa do fluxo que diminuiu. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, eu quero te trazer para perto da fonte novamente. Porque tem que estar junto à fonte. Por outro lado, a gente olha para alguém e fala assim: como é que ela aguenta? Tem pessoas que a gente olha e fala: meu Deus, como é que essa pessoa aguenta? Olha a vida dessa pessoa.
Mas ela está ali frutificando. E está assim todos os meses. Como é que aguenta? É porque está junto à fonte. Quem se permite ser plantado junto à fonte recebe força privilegiada. E Jesus quer hoje te trazer de volta para junto à fonte. Jennifer, eu nunca na minha vida caminhei com Jesus. Eu venho aos cultos, eu gosto, Jennifer. Mas eu nunca tomei uma decisão. Hoje é o dia. Porque eu me recuso a acreditar que um domingo de manhã como esse, você acordou cedo para vir aqui só por um convite que te fizeram. Existe um propósito nisso. E se você está aqui nessa manhã e você sabe que você precisa refazer aliança com Jesus, ou você precisa fazer uma aliança com Ele porque você nunca fez, levante a tua mão aonde você estiver. Na galeria tem alguém? Aqui embaixo tem alguém? Só você levantar a tua mão. Jennifer, eu quero ter uma vida transformada. Eu quero, Jennifer, parar de querer frutificar com as minhas próprias forças. Não tem como. O fruto, ele depende da raiz. Se você não tiver enxertado na videira, você não vai frutificar. Não dá para cortar um galho desse aqui e esperar que ele frutifica sem estar junto à videira, sem estar junto à árvore, sem estar junto à raiz. E é isso que o Senhor quer proporcionar para você hoje. Tem alguém? Só você levantar a tua mão. Tem alguém que quer? Tem uma moça ali que levantou a mão. Vem aqui na frente, minha irmã, vem. Essa irmã, vem. Cadê a outra pessoa? Jennifer, você não sabe como é que está a minha vida emocional. Você não sabe como é que está a minha vida psicológica. Eu não sei, mas o Jesus que está aqui, Ele quer te dar uma nova direção, uma nova vida e sobretudo um novo destino, que é o céu. Sai do seu lugar e vem.